Olá, pessoal. Faltam exatos 4 meses para o tetra do Lula, mas até lá vai ser uma verdadeira montanha-russa. Por quê? Porque o bolsonarismo insiste em não voltar para o bueiro. O que é que significa isso? Intolerância, ódio, preconceito e, na verdade, a raiva é a mãe da covardia. Porque eles não têm projeto de nação, eles não têm uma proposta. Eles vão o tempo todo criar fake news, como nós sabemos. Então, a segunda questão é que, na prática, nós temos uma elite que não tem projeto de nação. Nunca teve, aliás. Entende? Ou seja, ela é subjugada, ela é submissa, entende? Ela é pró-imperialista. Então aqui quem manda é o mercado e o agro agora, gente da grana e do dinheiro. Ou seja, eles não se importam se nós estamos precisando garantir educação pública, saúde pública, distribuir renda, gerar emprego, criar um país com menos desigualdade, proteger o meio ambiente. Então essa elite, ela vai chegar no final, uma grande parte dela vai dizer o seguinte: não tem tu, vai tu mesmo. Ou seja, como eles voltaram no Bolsonaro. Quem era o Bolsonaro? Um arrivista, um aventureiro, um golpista, um defensor da tortura. Entende? Quem é Flávio Bolsonaro hoje? É o filhinho do papai, entende? Ou seja, que projeto esse sujeito tem? Ele passou a vida roubando rachadinhas dos seus servidores. Ele passou a vida premiando milicianos assassinos, como o pai dele, entende? Ele é uma figura, entende, que não tem projeção, não tem proposta e é um sabujo, um vassalo do Trump, como o seu pai também. É por isso que, quando eu falei de montanha-russa, eu quero dizer a vocês, vejo um noticiário um dia atrás do outro. Né? Por quê? Porque, na verdade, o Lula tem que enfrentar também a resistência de uma elite que só fala em ajuste fiscal, entende? Que tem um tripé econômico que é ultra neoliberal de um lado, e da outra, eles tentam se aliar com aqueles que são menos perigosos, ou seja, eles queriam uma terceira via que não vai se consolidar. Pelo contrário, os dois presidenciáveis que estão amigos do Flávio Bolsonaro falam a mesma coisa sobre a intervenção do Trump no Brasil. A culpa é do Lula. É um escárnio, um escândalo isso tudo. Eles perderam a bandeira da corrupção. A bandeira da corrupção, entende? Com o Banco Master, eles queriam colocar no colo da esquerda, no colo do governo, entende? Veja, os vídeos que foram passados, os áudios, entende? E a intervenção da Polícia Federal e do Banco Central na questão do Master foi mostrando para e passo quem são eles, entende? Com quem andas? Diz-me com quem andas e te direi quem és, entende? Ou seja, onde é que está o Ciro Nogueira? Recebendo mesada de R$500 mil nas farras de Nova York, na provação de uísque e charutos, entende? E mais, comprando mansões de 22 milhões aqui na Rua Oscar Freire, em São Paulo. Esse é o cacique número 1 do Partido Progressista, tá? Entende? Onde está o escândalo da Previdência hoje? Ela está com os governadores da União Brasil, está aí o Cláudio Castro e tal. Então, não é só isso, ele devia estar preso, não só ter perdido o mandato. Então, o roubo organizado, junto ao Master, está com o Centrão e com a extrema-direita, com o PL. Entende? Aí nós chegamos no Flávio Bolsonaro e em todos os outros personagens. Vamos começar destrinchando quem são a família Vorcaro. Porque você tem o Fabiano Zétio, que é o operador mor,
a prioridade do Vorcaro era ganhar proteção do bolsonarismo. Eles tinham que financiar 134 milhões de reais por um filme B, entende? Que não custa 2 ou 3 milhões de reais. Ridículo! Não vale a peruca, entendeu? Que o artista americano serviu no filme. Está escancarado que o escândalo do Master está no colo da extrema-direita e do centrão, no colo do bolsonarismo. Então, chama-se o que isso? Bolsomaster. Tá? Então, eles vão pulando de galho em galho. Eles tentaram, no INSS, colocar o carimbo de que o culpado era o filho do Lula, era o irmão do Lula, e etc. Quem era, na verdade? Olha, o Onyx Lorenzoni, ministro do Bolsonaro, entendeu? Perdoado pelo Moro, é a mesma turma de sempre, entende? Ministro da Previdência, o Oliveira também, o que sucedeu ele, enrolado até aqui nas questões do INSS e etc. O roubo é com eles, eles estão apelando para tudo. E agora nós estamos diante de uma questão que não é só brasileira. Intervenção do Trump, ou seja, a extrema-direita no poder nos Estados Unidos e o alastramento de uma ascensão de extrema-direita, uma central de extrema-direita mundial, que está crescendo em vários países, inclusive na América Latina. Nós estamos vivendo esse mal, né? Ou seja, hoje o Brasil representa um baluarte, entende, de resistência democrática ao fascismo trumpista, que ameaça o Irã, que ameaça Gaza, que defende o Estado terrorista de Israel, bombardeando diariamente o Líbano, que ameaça invadir Cuba, que ameaça a Colômbia, entende? E que agora, com os tarifaços que nós assistimos no ano passado, de 50% sobre o Brasil, pedida pelo Eduardo Bolsonaro, ou Bananinha, entende? E, posteriormente, o Lula conseguiu vitórias importantes de revogação, mas não é só uma questão econômica, é uma questão ideológica. Tanto que o Lula foi ao Washington, entende? E fez o papel de estadista que ele tem que fazer nos Estados Unidos e a nível mundial. Mas não, eles foram de novo lá discutir questões que interessam para eles na campanha, questões do senso comum ou questões que, na verdade, aumenta a violência no nosso país e faz sofrimento para as periferias do nosso país. Como foi votada a questão se Comando Vermelho e PCC são organizações terroristas? Nós já tínhamos derrotado isso aqui na Câmara Federal. Ou seja, o Derrite, que é o menino dos olhos de ouro do Tarcísio de Freitas, entende? Que falou que direitos humanos, entende? Ele quer que vá para o raio que o parta, o massacre que ele fez de pobres da periferia do estado de São Paulo, com a letalidade policial que cresceu. Esta gente, entende? Eles pensavam o seguinte: é lógico que o povo quer que seja organização terrorista, porque eles fazem terror. Não! Organização terrorista tem cunho político, ideológico ou até religioso. Mas o PCC e o Comando Vermelho são apenas organizações criminosas, facções que querem mais e mais dinheiro. Por que eles querem que você venha para o Brasil? A decisão do governo americano de considerar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, para ver intervenção. Essa é uma discussão dura, complexa, porque hoje em dia o Brasil tem cooperação com os Estados Unidos, tem cooperação com o mundo todo através da Interpol, a Polícia Federal, entende? O que aconteceu é o seguinte: se os Estados Unidos determinam que elas são terroristas, você não fala mais com o FBI, você não fala mais com a DEA.
que é a Organização de Drogas dos Estados Unidos. Pelo contrário, eles só vêm aqui buscar informação e tomar decisões pela CIA, ou seja, militarizar a questão de segurança pública. E é isso que eles querem hoje. Entende? Eles querem, na verdade, que os Estados Unidos tenham interferência geral aqui no país. E para isso eles criam o medo e o terror, quando nós sabemos que quem é ligado à milícia do nosso país é o bolsonarismo, é o próprio Bolsonaro, é o Flávio, que alocava no seu gabinete parentes do Adriano Nóbrega, do Queiroz, entende? Esse sim é um bandido que pegava dinheiro dos funcionários e ainda locava parentes de milicianos dentro do seu gabinete. Como é que esses caras têm a cara de pau de dizer que eles combatem terrorismo quando a turma do Rio das Pedras, entendeu? As milícias agindo, eles apoiavam inteiramente. Está aí todas as gravações, os prêmios que eles deram, tudo isso no nosso país é uma grande farsa. Atrás disso estão as fake news, o bombardeio da população sobre o medo, entende? A necessidade de mais letalidade policial, entende? De mais perversão contra os pobres e assim por diante. É lógico que o Lula tem razão, não tem nada de concordar com isso, mas o senso comum, o medo, eles precisam disso para trabalhar, assim como eles querem, veja, é o seguinte, de qualquer forma, derrubar as legislações que o Lula impôs às big techs, entende? Quando manda que as grandes, o Twitter, o Facebook, o Instagram, qualquer uma, entende? Tenha que tirar conteúdos que são lesivos, inclusive a crianças, adolescentes e mais do que isso, as mentiras que permanecem nas redes que eles não querem fazer. Porque isso é em nome, sabe do quê? De não ter censura, mentira. As big techs estão na posse do Trump, as big techs apoiam integralmente o trumpismo, o fascismo, entende? E são organizações poderosíssimas, financeiramente, politicamente, inclusive com a dominação da inteligência artificial. Então, o que nós... Veja, isso são todos obstáculos que você vai ter que ganhar o povo brasileiro. Felizmente, o que está acontecendo é o seguinte, ele não só comete erros, entende? Como a verdade vai se afirmar, se consolidar. Então, é óbvio, entende, que se você faz um tarifaço para o Brasil e você mente, inclusive, para o povo, então eles vão falar o seguinte, o problema do Brasil é o desmatamento. Olha, logicamente, os caras que são negacionistas da questão ambiental vão dizer que não tem desmatamento, usam, inclusive, os dados, sabe de onde? De 2020 e 2021 do Bolsonaro, quando eles passavam a boiada mesmo. Eles não botaram os dados da recuperação da Amazônia, dos biomas brasileiros, feitos nos 6 anos de governo Lula. Eles agora estão falando em outras coisas, do tipo o seguinte, o Brasil, entende, com o PIX, ataca as empresas americanas. Ele não ataca, entende? O PIX é uma unanimidade nacional e isso vai ser um dos grandes embates em que nós vamos vencer a mentira e o bolsonarismo. Como eles são do capital privado, eles querem que o PIX passe do Banco Central, entende, para organizações e bancos privados para cobrar o PIX. Veja, aí o povão vai explodir. Lembra do Nicolas, quando ele contou aquela mentira que eu taxar? Está desmoralizado, ele está quieto, inclusive, você reparar. Então, isso aqui é o seguinte, o que vai acontecer com o PIX é que ele vai virar um símbolo da defesa nacional, da criatividade brasileira e da defesa dos interesses dos de baixo, porque 95% da população usa o PIX e eles se perderam nessa questão. O que o Flávio Bolsonaro fez ontem foi passar vergonha. Quando ele percebeu que a intervenção do Trump, com o novo tarifaço de 25%, hoje acrescida de 12,5% por trabalho forçado, gente.
Ou seja, trabalho escravo, é disso que ele está falando. As condições de trabalho impostas pelo Brasil, entende? Vejo eles, capitalistas, exploradores, falando em defesa dos trabalhadores. Tudo uma grande mentira. Mas o Flávio falou, eu já pedi para o Rubio e para o Trump para não fazer o tarifaço. Como eles fizeram? No final da tarde ele escreveu uma carta que ele não estava aguentando a negatividade das redes sociais e a surra que eles estavam levando, que era uma intervenção externa de novo para quebrar os empregos, as exportações brasileiras e etc. Sabe como ele terminou a carta? God bless America. Sabe o que quer dizer isso aqui? Deus abençoe a América, ou seja, primeiro a América. Depois ele falou, God bless Brasil. Brasil. Veja, ele 2 vezes falou em inglês. A carta era em português. Esses são vassalos, capachos, pessoas incapazes de representar a nação brasileira. Por isso o Lula está certo, entende? Nós temos que carimbar eles como traidores da pátria, porque o que eles estão fazendo é traição à pátria. Eles são vendilhões da pátria. Eles achavam que o povo não ia entender nada de soberania nacional. Mas, olha, as pessoas têm dignidade. E, em última instância, eles são brasileiros. E depois do tarifaço, o Brasil recuperou até a camisa da seleção brasileira. Qualquer hoje cara de esquerda está andando com a camisa da seleção brasileira. Por quê? Porque eles botaram a bandeira americana lá na Avenida Paulista, entendeu? Eles prestam continência para a bandeira americana e isso vai ser, sem dúvida, algo que vai derreter essas candidaturas de direita. Diga-se de passagem que o Caiado e o Zema, tomando leitinho, ou seja, supremacismo branco, também falaram que a culpa era do Lula pelos tarifaços. Isso mostra as dificuldades que eles também estão tendo. Então, pessoal, nós não vamos dormir no ponto, tá? Nós não podemos cometer erros. O que está em jogo no Brasil de hoje, entende? É algo muito grande. A vitória do Lula, botar o bolsonarismo de novo para o bueiro, entendeu? E dar uma lição de projeto de nação para a elite brasileira, entende? Será vital para a sobrevivência da democracia brasileira, para o protagonismo do povo brasileiro. Não é pouca coisa, não será fácil. Mobilização nas redes sociais, mobilização nas ruas, como foi a questão do fim da escala 6x1, onde o governo conseguiu encurralar a direita e o povo apoiou por 73%. Nós precisamos ganhar consensos que mostrem um caminho real para o nosso país e denunciar a traição deles. Agora, nós sabemos o que são os meios de comunicação de massa. De que lado eles estão? Estão do lado do agro, estão do lado do mercado. Nós não vamos nos enganar, entende? Vai ser uma batalha dura, mas eu tenho certeza, com a experiência que nós temos com o presidente Lula, entende? Com o que o povo está sofrendo, né? E com tudo que o bolsonarismo causou de perverso, de mal para o povo brasileiro, a começar pela pandemia e a matança que eles colocaram para o povo brasileiro, nós vamos vencer essa eleição. Mas ninguém dorme, ninguém larga a mão de ninguém até lá. Lula presidente em 2026, vamos derrotar o fascismo.